bem, vamos tratar aqui então daquilo que envolve o Brasil e as demais ditaduras do mundo. Lula está empenhado em receber o ditador russo Vladimir Putin na cúpula do G20, que acontecerá no Brasil em novembro de 2024. Segundo a Folha, o governo brasileiro produziu um parecer com argumentação jurídica para embasar a vinda de Putin ao país sem que ele seja preso, já que aí é curioso, a notinha lá falou em líder russo. É o ditador russo. O ditador russo tem contra ele um mandado internacional de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. O documento foi submetido à Comissão de Direito Internacional da ONU em novembro de 2023 e o principal argumento petista é que acordos que criam tribunais internacionais, como o Estatuto de Roma, deveriam ter efeito apenas entre seus signatários. Olha só tudo que eles estão fazendo para um tirano que ordenou a invasão de um país democrático venha ao nosso país. Aspas, é norma básica da lei internacional geral, codificada no artigo 34 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, que um tratado não cria obrigações ou direitos para um terceiro Estado sem o seu consentimento. Dessa forma, enquanto os artigos sobre imunidade não afetam obrigações de tratados referentes a tribunais internacionais, esses acordos internacionais não afetam a imunidade de agentes de estados não partes. Fecha aspas. Duda Teixeira, o que você achou sobre essa iniciativa do governo Lula? Achei vergonhosa. O Tribunal Penal Internacional ele existe para punir esses tiranos que cometem crimes contra a humanidade e servir também como uma prevenção, né? Que o mundo inteiro, ou todos os países que adotaram esse Estatuto de Roma, podem se sentir mais protegidos, porque a chance daí de aparecer alguém e cometer um genocídio de fato, né? Diminui quando você tem o direito internacional funcionando. O que me impressiona muito nessa história, Felipe, é que tem um esforço muito grande para atender o Putin, né? Para ajudar o Putin. E a gente tem visto isso já, a diplomacia brasileira fazer isso. Vamos lembrar que o Sergei Lavrov, quando estava aqui no Brasil, voou de jatinho da FAB, né? de Rio de Janeiro para Brasília, porque não conseguia reabastecer o avião aqui. E o Lula já falou antes que ele quer o Putin aqui, que quer que o Putin venha para cá. Agora, vamos lá, não vai fazer nenhuma diferença para a reunião do G20, que não decide praticamente nada se o Putin está ou não aqui, certo? E se o Brasil conseguir algum parecerzinho, alguma coisa assim, que dê alguma garantia para o Putin vir para cá, é muito provável que o Putin não venha, né? O Putin é um líder acuado externamente e internamente, ele não sai da Rússia. É que nem o Daniel Ortega, que não sai da Nicarágua, porque eles têm medo, né? Medo de ser preso no exterior e medo de que alguém tome o lugar deles. Então, o que eu fico assim, a nossa subserviência, nosso servilismo é tão grande que mesmo assim, para uma coisa que não vai mudar nada, a gente mostra total disposição aí só para agradar esse ditador que não tem nada para ser elogiado. O Putin é um cara acusado aí de crimes contra a humanidade e é uma vergonha querer evitar que ele encontre o julgamento para que tenha uma justiça ao final das contas, né? Ele, por enquanto, só é acusado, mas ele precisa ser julgado. Vai ter direito de defesa se pisar lá em Haia, mas parece que o Brasil quer fazer todo o possível para evitar que isso aconteça. Está aí, Duda Teixeira, analisando essa iniciativa do governo Lula para tentar trazer o Putin ao Brasil, a despeito de toda a barbaridade que ele está cometendo lá, e contra a qual o Lula não se volta. Aliás, Duda, estava percebendo, né, no fim de semana, a frase que o Lula disse quando foi questionado por um repórter estrangeiro aqui no Brasil, durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron, porque a imprensa brasileira não teve coragem de perguntar, sobre a posição divergente deles dois, Lula e Macron, a respeito da Rússia. E aí o Lula falou
que, como ele está distante, ele não precisa ter o nervosismo do povo francês e de outros povos europeus ao tratar do assunto, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas evidentemente o Lula não chama assim. Quer dizer, então, se é distante, não tem problema o massacre de ucranianos, mas ele se mete, evidentemente, toda hora na guerra que ocorre na faixa de Gaza, para condenar a reação militar de Israel após o ataque terrorista do Hamas, que matou 1.200 pessoas em território israelense, sequestrou 239, 134 das quais continuam em cativeiro. Quer dizer, o Lula não tem o mesmo critério para tratar de questões diferentes. Em um caso, ele fala que está muito longe para ter aquele nervosismo, no outro, ele é como se ele estivesse perto, né? Porque é mais nervoso, entre aspas, né? Do que ele não tem, a ponto, evidentemente, de comparar a reação militar israelense ao terror com o holocausto judeu, que deliberadamente matou 6 milhões de judeus na Alemanha nazista do Hitler e nos territórios anexados, pelo seu expansionismo, né, que agora o Putin pode repetir, gerando toda essa preocupação no mundo. Aliás, eu fiz nota ao longo do feriado, quem está viajando, procure, em antagonista.com.br, dizendo assim, o título, Ucrânia toma sufoco com ataques russos, enquanto EUA, Estados Unidos, não definem ajuda. Por quê? Porque a Rússia, nos últimos dias, ela atingiu com bombardeios as instalações energéticas ucranianas e está havendo uma lacuna de defesa aérea para a Ucrânia, cujo presidente, Volodymyr Zelensky, tem feito apelos internacionais para que forneçam armas e munições para restabelecer a sua capacidade de defesa aérea contra os bombardeios aéreos vindos das tropas russas, ordenados, evidentemente, por Vladimir Putin. E no Congresso americano, você tem ali o presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, o Mike Johnson, que é republicano do partido Donald Trump, enrolando para aprovar essa ajuda. Ela ficou, inclusive, agora para abril. No mês de março houve toda uma enrolação e eles estão sendo criticados, o Trump e o Mike Johnson, por adiar esse fornecimento de ajuda para a Ucrânia, que pode ficar ali no escuro, literalmente, com a rede elétrica abalada e com uma série de problemas, gerando uma eventual conquista do território pela Rússia, que coloca em ameaça os territórios vizinhos, portanto, a Europa e o resto do mundo, como colocou o Zelensky em redes sociais nesses últimos dias. Então, o Lula não tem os mesmos critérios, não está nem um pouco preocupado com os ucranianos, ele está preocupado com o seu próprio umbigo, né, Duda? Confesso que eu não tinha ouvido essa frase dele, mas ele falar essa história de que está longe não é problema meu é um absurdo, porque para questões aí de morais, né, de princípios, de direito internacional, de direitos humanos, não deveriam haver barreiras geográficas, né? Quando você fala, olha, tem campo de trabalho forçado de uigures na China. Está longe, não tenho nada a ver com isso, né? Morreram 6 milhões de judeus no Holocausto nazista. Mas é longe, a Europa, não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, é um absurdo, porque o pós-Segunda Guerra Mundial, a fundação da ONU, todos os tratados de direitos humanos vão na ideia de que esses valores são universais e você... tudo bem aqui que o cara da padaria, o vendedor de queijo, não se preocupe com isso, mas se você é um representante de um governo, de um Estado, né, você tem que assumir essa posição, né, porque o Brasil faz parte desse sistema mundial, né, criado pós-guerra, né, da ONU, dos direitos humanos. Então, é um absurdo isso que o Lula falou. E também tem uma outra questão que não é porque é longe que não nos afeta. A invasão russa da Ucrânia atrapalhou a distribuição de alimentos, né, de trigo, para o mundo inteiro, né? Então, aumentou o preço da comida na África. O Lula, que é tão preocupado com a fome na África, devia entender a relação entre essas coisas, né? Aumenta o preço do petróleo. Isso tem impacto no Brasil também.
Exatamente, Duda. Apontei várias vezes, inclusive em rede social, no X, que os ataques russos atrapalhavam a alimentação, geravam inflação. Você teve, inclusive, o bombardeio lá do porto de Odessa, por exemplo. Então, você trava ali o fluxo de grãos no Mar Negro e, obviamente, isso compromete a alimentação do restante do mundo. Eu vou dar aqui exatamente as aspas do Lula. Eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês, que está mais próximo, o povo alemão, o povo europeu. Fecho aspas. É uma barbaridade, né? Porque ele deveria estar preocupado por uma questão de princípio, por uma questão de solidariedade e compaixão humanas. Mas ele não tem. Aí ele coloca a palavra nervosismo, que é para dizer, eles estão nervosos, mas eu não estou, eu tenho serenidade porque eu estou longe. É uma declaração até feia de um presidente dar. Se eu estou longe, eu estou tranquilo aqui para opinar, entendeu? Do meu sofá, do meu ar-condicionado, da minha cama de 40 mil reais, do meu sofá de 60 mil reais, comprado sob uma alegação falsa de que o presidente anterior teria levado isso, furtado, por dedução, a gente depreende, do Palácio do Planalto. Então, é óbvio que existe a preocupação, porque estamos falando da espécie humana, estamos falando de pessoas inocentes, estamos falando de um país democrático que teve a sua soberania territorial violada por um tirano expansionista que ele quer trazer para o nosso país. É tudo podre. E a gente precisa dar a dimensão dessa podridão, porque as emissoras de TV e rádio, que estão faturando aí muito dinheiro de verbas de publicidade federal, não estão dando a devida dimensão a um sujeito que quer posar internamente de liderança democrática, enquanto se alinha aos ditadores mais sanguinários do mundo. Então, essas contradições precisam ser mostradas. Aliás, quem escreveu um excelente artigo hoje em antagonista.com.br a respeito disso foi a Catarina Rochamonte. Recomendo que todos leiam As Duas Caras de Lula e o servilismo disfarçado de jornalismo. As Duas Caras de Lula e o servilismo disfarçado de jornalismo. Ela até inicialmente publicou As Duas Caras de Lula e o jornalismo servil, mas depois acabou alterando para o servilismo disfarçado de jornalismo, porque a gente entende que esse, entre aspas, jornalismo servil não é jornalismo, né? O jornalismo tem o pressuposto da vigilância do poder, você ser colunista social do poder, você servir de propagandista do regime, das suas narrativas falseadas, atacando os seus adversários, aliviando a barra dos seus integrantes, atuando como porta-voz mesmo, como leitor ou leitora de mensagens de WhatsApp que eles querem emplacar na TV, encarando isso como bastidor. Aliás, um nome que tem sido vilipendiado. Antigamente, bastidor era uma informação devidamente apurada, com diversas fontes. Hoje é o Zap que o aliado que está no poder manda para a âncora de TV, no momento que está no ar, para que a sua narrativa seja repetida. É algo completamente oposto ao que se entende por jornalismo, todo esse conjunto, né? Então, a gente prefere tratar como servilismo disfarçado de jornalismo, e não como um tipo de jornalismo servil, chapa branca, etc. Já se havia, né, algum jornalismo que pudesse ser um pouco mais inclinado ao governo, estava em outro patamar. O que se faz agora, nem isso entendo que pode ser considerado. É uma outra coisa que se disfarça do jornalismo, que usa, né, o crédito que a profissão ainda tem, mesmo que minguado, né, para tentar legitimar as próprias narrativas, e acaba manchando a profissão. Então, a gente defende a profissão contra os seus usurpadores.